Olá, queridas alunas e queridos alunos, caros pais encarregados de educação. Sejam bem-vindos ao Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Eldegarda Brito. Como sempre, vou estar com os alunos do terceiro ano. Então, estão preparados? Acho que sim. Mas antes de começarmos a trabalhar, já sabem que devem lavar sempre as mãos com água e sabão. Devem utilizar as máscaras nos lugares públicos, principalmente nas escolas. Mas meninos também não devem partilhar as máscaras. E já sabem, evitem ajuntamento. Só assim podemos acabar com esta maldita doença. Hoje, minhas meninas e meus meninos, vamos ter uma aula de Ciências Integradas. E o sumário de hoje é as plantas e a sua utilidade. Eu sei que gostam das plantas. Hoje vamos descobrir muitas mais coisas sobre as plantas. Mas antes, convido-vos a verem um vídeo. Deixar de poluir, não deitar lixo para o chão, não deitar lixo no mar. Vamos preservar a natureza, aprender a reciclar, preparar o amanhã. Para a natureza ajudar, vamos ter que nos juntar. Eu aqui, tu ali. Vamos lá trabalhar. A natureza está a morrer, sem ninguém para a proteger. Os animais que lá estão a morar têm de ir para outro lugar. Temos de deixar de poluir, não deitar lixo para o chão, não deitar lixo no mar. Vamos preservar a natureza, aprender a reciclar, preparar o amanhã. A Terra está a ser destruída. Um dia nada vai restar. alguma coisa temos de fazer para o nosso mundo salvar. Para o ambiente proteger, vamos ter que nos juntar. Temos muito que fazer para o mundo renovar. Temos de deixar de poluir, não deitar lixo para o chão, não deitar lixo no mar. Vamos preservar a natureza, aprender a reciclar, preparar o amanhã. Temos de deixar de poluir, não deitar lixo para o chão, não deitar lixo no mar. Vamos preservar a natureza, aprender a reciclar, preparar o amanhã. Temos de deixar de poluir, não deitar lixo para o chão, não deitar lixo no mar. Vamos preservar a natureza, aprender a reciclar, preparar o amanhã. E então, gostaram do vídeo? Perceberam a mensagem? E da música? Muito interessante! Este vídeo é um apelo a todos nós, não é? Para protegermos a natureza, o meio, para salvarmos o nosso planeta. Pois está a sofrer muito com excesso de lixos, não é? Então, é um apelo para que cada um faça a sua parte. E um dos apelos é a plantação, que também a professora faz. Se quisermos salvar o nosso planeta, temos que começar a ter boas atitudes, a ter bons comportamentos, plantar árvores, não deitar lixos ao chão.
E também evitar poluição sonora, poluição do ar, porque só assim os seres vivos, nós, os animais, a planta, teremos uma vida melhor, uma vida saudável. Mas para isso, cada um deve fazer a sua parte. E como estamos hoje a falar das plantas, por isso a professora trouxe esse vídeo, porque as plantas têm uma função importante no equilíbrio ambiental. Vocês sabiam que nós dependemos praticamente das plantas para respirar, para alimentar, para termos alguma coisa lá em casa, os mobiliários, dependemos de uma certa forma das plantas. Mas para que as plantas vivam, é preciso que todo o ambiente também esteja bem. Não é verdade? Muito bem. Então, para falarmos das plantas, é esta mensagem que a professora trouxe para iniciarmos. E vamos descobrir agora mais coisas que a professora trouxe para falarmos melhor sobre as plantas propriamente dita. Nos anos anteriores, estudaram as plantas, não estudaram? Muito bem. Então, vamos observar as imagens seguintes e as mensagens. Vamos lá? O mundo vegetal é composto por uma grande diversidade de plantas. Elas variam de tamanho, de cor e até do meio em que se desenvolvem. Vocês já acabaram de ver que o nosso mundo, não é? No nosso planeta, temos diversidade das plantas. E essas plantas não são iguais, elas variam. Não é? E vamos ver essa variação. Mas antes de vermos as variações, conceito das plantas. O que são plantas? Apesar da professora já referir, são seres vivos como nós. Por que que são seres vivos como nós? Porque nascem, respiram, crescem, alimentam-se, reproduzem-se e morrem. Por isso é que são seres vivos. E continuando, na natureza, já disse que há uma grande variedade e diversidade de plantas. Temos ervas, que são plantas bem pequenininhas, não é? Podemos pisar. Temos ali exemplo de musgos como ervas. Temos arbustos, não é? Que são já plantas maiores do que as ervas, tamanho médio, porte médio. E temos também plantas grandes, que têm muitos metros de altura, árvores, não é? Aqui temos árvore de médio porte e temos árvores de grande porte. Então, meninos, podem reparar que as plantas variam em tamanho, desde ervas até árvores. E vamos descobrir mais sobre as plantas. As plantas também, para além do tamanho, que variam em tamanho, também podem viver em ambientes diferentes, podem desenvolver em lugares diferentes. Vamos ver? Terrestre são as plantas que têm a sua raiz na terra. Daí vem a palavra terrestre. Temos plantas aquáticas, porque a sua raiz desenvolve-se dentro da água ou no espaço úmido. E temos também a raiz aérea. Plantas que têm raízes aéreas, também consideradas plantas aéreas, porque a sua raiz pode desenvolver-se fora da terra, não é? Ligada a uma outra planta. Por isso que temos aqui uma planta diferente, com raiz num lugar diferente. Então, já vimos, meninos, temos plantas com tamanhos diferentes, mas também plantas que se desenvolvem em lugares ou espaços diferentes. Mais informações sobre plantas. Não é? As plantas não são todas elas iguais. Há plantas que nós utilizamos na nossa alimentação, mas há plantas que não utilizamos na alimentação. As que utilizamos na alimentação denominamos de plantas comestíveis. Reparem ali, e temos outras que não estão ali. E as plantas que nós não utilizamos na alimentação são as plantas não comestíveis.
Agora vamos ver, para além daquilo que nós já vimos até agora sobre as plantas, sobre a sua utilidade de uma forma geral, no vídeo já vimos a variedade em termos de tamanho, o espaço onde pode desenvolver. Vamos agora aprofundar mais na utilidade das plantas. Como alimento, nós já vimos. Vamos ver agora no outro lado das plantas que pouco conhecemos. Vamos ver. Na alimentação, claro, nós precisamos das plantas porque de lá tiramos o nosso alimento. Então, e temos ali a purificação do ar. Eu queria muito chamar a atenção, porque isto tem a ver com o vídeo que nós acabamos de ver. Por que a planta tem um papel importante na purificação, na limpeza do ar? A planta é um ser vivo capaz de tirar do meio todas as impurezas e tornar o ar que nós respiramos, tornar num ar puro. Como assim, professora? Quando a planta recebe a luz do sol e ela absorve água e sais minerais, transforma a água e sais minerais num alimento, não é? E ao mesmo tempo que ela absorve a luz do sol, também tira do meio o quê? O dióxido de carbono, que é um ar que não é muito saudável para nós, mas a planta absorve aquilo e o ar fica limpo, não é? Fica puro. Entendido, meninos? Vocês estão a ver como é importante termos plantas à nossa volta? E medicamentos cosméticos. Também utiliza-se plantas para produzir medicamentos, remédios, não é? Que nós utilizamos, chás. Tudo isso faz-se com plantas. Se não houvesse plantas, meninos, como seria possível obtermos medicamentos? Não é? Estão a ver como é importante termos plantas medicinais? Temos também cosméticos, não é? Que são utilizadas plantas para a produção de perfumes, cremes, óleos, não é? Tudo isso é bom, não é? Mas as plantas é que nos ajudam a ter isso. Vamos lá ver mais coisa. Vestuário. A maioria dos vestuários que nós temos provém das plantas, vocês sabiam? Do algodão, da seda, Por isso é que nós devemos, não é, plantar, principalmente as plantas, de onde podemos tirar algodão. Não é? Nos países que têm muitas fábricas, eles têm campos enormes de algodão. Estão a ver? Então, quer dizer que a economia de um país também depende das plantas. Vamos ver mais. Os mobiliários, lá em casa. Quantas coisas tens lá em casa que veio das plantas? Não é? As mesas, cadeiras, camas. Todos esses mobiliários vieram das plantas. Claro que há outros mobiliários que não são feitos com plantas, não é? Com troncos das árvores. Foram utilizados outros materiais, mas uma grande maioria é de tronco de árvores. Neste caso, temos ali. As plantas também utilizadas na decoração, que é a primeira forma de utilização da planta. Temos ali flores. Quando as nossas casas são enfeitadas com flores, estão arranjadas com flores, é muito mais linda. E vamos ver mais. As plantas também servem de abrigo para as aves. As aves procuram as plantas para morarem, para porem lá os seus ninhos e terem lá os seus filhos. Isso quer dizer que a vida humana depende diretamente das plantas. Por isso, é muito importante que aprendamos a cuidar delas. Os cuidados começam em casa. Até aqui, já vimos os benefícios das plantas. Tudo de bom
que as plantas possam nos trazer. Por isso que nós devemos cuidar delas, tratá-las com carinho, plantar muitas plantas nas cidades, nos campos, para que possamos ter melhor ar para respirar, mas também possamos tirar proveitos alimentícios e os outros que vocês acabaram de ver aqui nas imagens. Agora, meninas e meninos, vamos ver alguns cuidados que devemos ter para com as plantas. Vamos lá ver. Alguns cuidados. Plantar mais árvores nas ruas, cidades e campos. Quanto mais árvores, melhor. Podar as árvores quanto necessário. Não é? Às vezes temos necessidade de podar, de cortar algumas partes para que as plantas possam desenvolver mais e melhor. Nunca arrancar as árvores pela raiz. Isso é errado. Em vez de arrancar pela raiz, podar. Regar as plantas. Claro, elas precisam viver para que possamos também usufruir dos benefícios das plantas. Se não regarmos, não tem validade nenhuma, não é? Então, devemos regar quando necessário, não exagerar, tá bem? Evitar queimadas. Há muitas pessoas que queimam plantas sem necessidade. Porque as plantas, quando estão secas, elas são importantes porque fortalecem o solo. O solo fica mais rico para que as outras plantas se desenvolvam. Por isso, se queimarmos, quer dizer que os nutrientes do solo, os minerais que estão no solo, desapareçam. E as plantas ficam fraquinhas e não se desenvolvam. Estás a ver? Evitar desmatamento. Não é? Agora, em muitos países do mundo estão a fazer isso. Isso é prejudicial para a natureza, para o planeta. Porque o que é desmatamento? É arrancar as árvores para N coisas, para fazer muitas coisas, para venda, e não refazem a plantação novamente. E o espaço fica todo vazio, não é? Tiram as árvores, acabam com as florestas para venderem as madeiras e outras coisas e não plantam novamente. E dão cabo da natureza. Isso que é desmatamento. Está a ver? Então, esses são os cuidados que devemos ter. Tá certo? Entenderam? Muito bem. Depois desta longa conversa sobre as plantas, agora vamos resolver alguns exercícios. Vamos ao primeiro exercício. Exercício 1. As plantas são seres vivos. Justifiquem a afirmação acima. É, de facto, as plantas são seres vivos. Mas por quê? Já sabem? Vamos lá, respondam.
Conseguiram? Eu sei que sim. Então, vamos lá certificar a resposta. As plantas são seres vivos porque nascem, respiram, crescem, alimentam-se, reproduzem-se e morrem. E nós também somos seres vivos, tal como as plantas. Acertaram, meninos! Vamos ao exercício 2. Marquem um X nas frases referentes à utilidade das plantas. Temos aqui 4 frases. Vou lê-las todas. Fornece alimentos aos outros seres vivos. Regula a umidade do ar. Polui o ar. Poluir, já sabem que é sujar, não é? Protege o solo contra a erosão, contra o desgaste. E agora, vocês terão de escolher as frases referentes à utilidade das plantas. Mãos à obra! Já está? Muito bem. Vamos corrigir então. Fornece alimentos aos outros seres vivos. Será? Vamos lá? Muito bem. Os outros seres vivos precisam de alimentar-se. E quem nos fornece os alimentos são as plantas. Regula a umidade do ar. Exatamente. Polui o ar. Vamos lá ver? Será que as plantas poluem o ar? Vamos lá ver. Não polui. Não apareceu? Não. Eu pensei que alguém tivesse posto ali poluir o ar. E está certo. Protege o solo contra a erosão. Vamos lá ver? Será? Claro que sim. Tem uma grande importância na proteção do solo, porque os solos precisam das plantas para assegurá-las quando o vento, a água das chuvas caem, batem, para não levar o solo embora. Exatamente, meninos. Fizeram um bom trabalho. E vamos agora ao exercício seguinte. Observem as imagens e classifiquem as plantas: aérea, aquática e terrestre. Então, vamos lá ver?
em que meio se desenvolvam as plantas ali nas imagens. Vamos lá. Conseguiram identificar o meio? Exatamente, meninos. Então vamos lá certificar agora na correção. Temos a primeira imagem. Uma flor de lótus é uma planta aquática. A sua raiz está na água. Ela desenvolve-se na água. Depois temos ali uma macieira. Vamos lá ver. Terrestre. A sua raiz está na terra. E temos ali a terceira imagem. Uma planta aérea. A sua raiz desenvolve-se numa outra planta. Se fizerem assim, se conseguiram, estão todos de parabéns, porque aprenderam muito nesta aula. E agora, meninas e meninos, para praticarem em casa, para fazerem melhor trabalho, a professora vai propor um trabalho de casa, que é um trabalho também de campo. Tá certo? Então, vamos lá ouvir o trabalho de casa. Temos, faz um levantamento de tipos de plantas existentes na tua localidade e assim como a sua utilidade. Vocês terão de procurar na vossa localidade que tipos de plantas existem. Vocês vão registar as informações, os nomes, se é aquático, se é terrestre, se é aéreo. E também a sua utilidade, para que é que serve. Vocês vão recolher todas as informações num caderninho e depois levem ao vosso professor e o professor dará o seu parecer. Podem fazer isso. E é muito interessante sabermos que tipos de plantas temos na nossa localidade e para que é que servem. Façam e mostrem ao vosso professor ou à vossa professora. Depois do trabalho de casa, a professora agora pergunta-vos:
Vocês se lembram de que é que nós acabamos de falar? Como estão todos empolgados? De que é que acabamos de falar? Muito bem! Hoje falamos sobre as plantas e também da sua utilidade. Vocês descobriram como é que as plantas são úteis para nós, para todos os seres vivos, para o planeta, não é? Para o nosso ambiente. E precisamos plantar muitas árvores para que tenhamos um planeta saudável, onde todos nós possamos viver felizes e também saudáveis. E já estamos praticamente no fim da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado de falar um bocadinho sobre as plantas. Por isso, marcamos encontro aqui na próxima aula no Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem e estudem muito!